Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma TPC de Ciências Humanas. Hoje vamos terminar a nossa sequência de pautas sobre a educação das relações étnico-raciais, trazendo então a história e a cultura indígena. Então vamos dar início falando um pouquinho sobre legislação, preconceitos, desconstruindo paradigmas e falando também, sobre como que a gente pode perceber, o ser indígena hoje. Fiquem comigo, sejam bem-vindos. Então, iniciando, nossa TPC, nós vamos falar realmente, então, da Lei 11.645/2008, que é uma lei muito importante, que vem somar, ao ERE, porque vem trazendo aqui a inclusão, do estudo e da história, da cultura indígena, dos saberes indígenas e da valorização das populações indígenas no nosso país. Então, primeiramente, na nossa pauta, vamos retomar essa legislação, falar um pouquinho sobre como reduzir o preconceito. Será que os indígenas estão acabando ou será que isso é uma ideia que nos foi colocada, Vamos falar um pouquinho também sobre a presença indígena no Brasil e no estado de São Paulo, sobre o ensino eurocêntrico, evolucionista e como que a gente tem que ter um olhar crítico, enquanto escola, enquanto professor, para essa visão, de ensino, para o livro didático. Falaremos também, sobre descolonizar a nossa prática, Nós já falamos isso na primeira TPC que nós fizemos sobre a temática e vamos reforçar um pouquinho mais isso hoje. Falaremos também sobre a importância da tradição oral para as sociedades indígenas. Assistiremos, um pequeno documentário chamado Índios Somos Nós, que é bem interessante, que é o ponto de vista dos povos indígenas sobre a sua história, sobre a sua cultura e o seu viver hoje. Falaremos então sobre a luta por visibilidade, direitos e representatividade que os povos indígenas têm hoje no Brasil. Retomaremos também as habilidades do currículo, E como que essas habilidades dialogam com o ERE, especificamente voltadas para a cultura e história indígena. E terminaremos aí a nossa TPC de hoje com uma sugestão, de como introduzir a temática no ambiente escolar. Então, retomando a legislação, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a Constituição Federal, nos seus artigos 231 e 232, enfocam, a valorização dos direitos das populações indígenas. Então, no artigo 231, nós vemos que foram reconhecidos aos índios, então vocês percebam, se usa na própria Constituição Federal a terminologia índios, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Esse parágrafo, ele vai falar sobre direitos, sobre terras, sobre os valores indígenas que há 520 anos atrás ninguém pensava, em defender, em colocar, como um marco legal. No artigo 232, salienta: os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.
e as organizações e movimentos indígenas provocaram e contribuíram para a criação de políticas públicas em várias esferas. Então, no artigo 232, fala do papel do Ministério Público como defensor e representante dos indígenas em relação aos seus direitos frente ao Estado. No caso, a gente vai lembrar, né, que a Lei 10.639, né, de 2003, ela vinha trazendo, né, a obrigatoriedade do trabalho, né, curricular, né, dessa ação curricular do ERE, trabalhando a temática da história e da cultura afro-brasileira, né, e indígena. E aí, o que a gente vai perceber? Que com, né, o passar do tempo, essa lei, né, que vai alterar ali a Lei 9.394 de 96, que é a nossa LDB, ela vai ser reformulada. Então, ela vai agregar também, né, um conteúdo pragmático e programático, né, uma ação curricular, onde vai se dar enfoque à formação da população brasileira, com foco nesses dois grupos étnicos, né, africano, afro-brasileiro e indígena, falando do estudo da sua cultura e da sua história como algo que deve ser contínuo, né, uma ação curricular onde todos os estudantes da educação básica, né, e também superior, devam ter acesso ao estudo da história e da cultura desses povos, né, que formam a nossa sociedade, que são bases da nossa sociedade. E isso vem aí a transpor, né, aquele modelo de educação, né, que é voltado apenas para a visão elitista, eurocêntrica, e aí a gente vai falar de uma educação, né, interétnica. E aí, levando em conta, né, a história do Brasil, a gente vai ver a necessidade de fazer realmente essa reconstrução e o aprofundamento da identidade cultural verdadeira do nosso país, né? Então, realmente, essa lei 11.645 de 2008, ela substitui a lei 10.639, que já previa a obrigatoriedade, né, do estudo, né, e do ensino da história da cultura afro-brasileira em todas as escolas públicas e privadas, e aí vai trazer com a lei 11.645 a implementação também do estudo e da cultura, né, da história indígena brasileira. E isso é muito importante, porque quando a gente fala realmente em reduzir preconceitos, né, em superar essas barreiras, né, de desigualdade, o que nós podemos pensar? Quais seriam os instrumentos que nós poderíamos utilizar além da lei, né? É a questão da educação. É a gente realmente gerar novas ideias, novas atitudes, tanto no nível individual quanto coletivo. Isso só se dá através do quê? De informações corretas, contextualizadas, onde a gente veja realmente no nosso cotidiano mudanças de atitudes, mudanças que realmente estão ali pautadas em conhecimento, em dados concretos, e que façam com que as novas gerações e nós também tenhamos aí condições de superar, né, essa desigualdade, esse preconceito e essa discriminação que foi instituída como um projeto elitista, dominante, né, ao longo de toda a nossa história a partir da colonização. E aí a gente tem que pensar que, por outro lado, a explicitação dos mecanismos do preconceito e discriminação devem nos levar a analisar, então, não só as nossas atitudes individuais, mas também as práticas coletivas. É o que a gente falou na nossa última TPC. Descolonizar até mesmo, né, a nossa fala, né, o nosso discurso, ações do cotidiano, através do quê? De mudanças de atitude, do conhecimento. Então, sair daquela ideia de que os preconceituosos sempre são os outros e fazer uma autoanálise, né? Porque se cada um de nós fizer essa autoanálise e começar a mudar, né, um pouquinho por vez,
e começar a refletir sobre as nossas atitudes individuais no nosso dia a dia, as ações coletivas, elas realmente vão dar um outro perfil para a nossa sociedade, uma sociedade que pode superar, né, os preconceitos, a discriminação e realmente trazer, né, para as futuras gerações uma sociedade melhor. Essa parte que nós acabamos de falar, ela está inclusive no livro A Temática Indígena na Escola. Eu vou deixar como material, né, de apoio que vocês podem estar aí fazendo, né, depois aí a leitura. Tem várias citações, indicações bibliográficas, referências, links que eu vou deixar no final nas nossas referências para aprofundamento e pesquisa. Uma outra ideia que a gente tem que começar a parar para pensar também é que muitas vezes se fala, né? Os indígenas estão acabando, é coisa do passado. Por quê? Como nós, na maioria das vezes, vivemos em grandes centros urbanos, né? Nós acabamos não tendo tanto contato com pessoas, né, indígenas, com populações, com a cultura indígena. Então se cria uma falsa ideia de que os indígenas estão acabando, como se fosse algo do passado, mas são sujeitos reais, presentes, que têm todo o direito de participar da nossa sociedade, tendo assegurados os seus direitos, né? Individuais, coletivos, culturais. Mas se a gente parar para pensar e fazer uma comparação, lá em 1500, a quantidade de povos indígenas, de população em termos de indivíduos que existiam, com a atualidade, com certeza os números são muito menores. Mas a gente tem que parar e pensar, né? Será que realmente a população indígena acabou, né? Ou será que a cultura e a sociedade indígena também não vem se modificando, não vem realmente agregando e também nos doando muito da sua cultura, dos seus saberes? E a gente, quando fala, né, em sociologia, a questão da cultura, a gente sempre tem que lembrar, né, que a cultura de um povo, ela é viva e ela está sempre em constante transformação, né? Então, se a gente pensar nos dados, né, vamos pensar no censo de 2010. No censo de 2010, registrou ali, em termos de número total de indivíduos, 817.900 indígenas distribuídos no nosso país em mais de 300 etnias, muitas delas com altas taxas de crescimento. Só que a gente tem que pensar, né, que nos anos 80 se falava em desaparecimento, né, das etnias, extermínio, né, dos povos indígenas, e aí a gente para refletir, a que interesses, né, essas citações serviam? Será que era interesse de quem? Né, de que grupos falar que não existiam mais povos indígenas, que as etnias estavam desaparecendo? Será que isso não interessava a grupos que queriam se apropriar de terras indígenas para exploração de minérios, madeireiras, para a expansão do agronegócio? Porque se eu falo que eles não existem mais, se eu trago eles para um cenário de invisibilidade, então eu não sou obrigado a assegurar os seus direitos. Então isso é uma reflexão que eu trago para que vocês façam neste momento. A gente, então, não pode falar em desaparecimento, né? Nem demográfico e nem cultural. O que muitas vezes nós não temos é a divulgação, né? Realmente pela mídia, pelos meios gerais de comunicação, dessa população indígena, do que ela faz em termos de luta para assegurar esses direitos e representatividade. Então, esse é o foco maior da nossa formação de hoje. Então, realmente é muito importante que a gente dê essa visibilidade tão merecida, né, às populações indígenas brasileiras, que nós realmente apoiemos, né, essa luta por direitos, cidadania. E aí, como que a gente pode fazer isso? Apoiando, né, e dando a importância devida ao ERE, né, a educação para as relações étnico-raciais. Por quê? É a partir desse nosso trabalho conjunto
que nós vamos conseguir aí quebrar paradigmas, desconstruir os estereótipos e ajudar, né, de maneira coletiva, social, cidadã, aos nossos concidadãos indígenas. E quando nós falamos da presença indígena no Brasil, né, e no estado de São Paulo, a gente tem que parar e pensar, né? No Brasil, os dados mais recentes são desse censo de 2010. Então, lá apontavam 817.900 indivíduos. Será que hoje essa população aumentou ou diminuiu? Nós não temos dados atualizados até o momento. Daquele total, em 2010, 36,2% dos indivíduos residiam em áreas urbanas e 63,8% nas áreas rurais. Desses povos indígenas em aldeias, né, nós temos 305 povos e falando 274 línguas distintas. Então, vocês percebam a complexidade e a diversidade cultural e linguística das populações indígenas do nosso país. E quando nós falamos no estado de São Paulo, eu peço que vocês se atentem para a questão dos núcleos, né? Nós temos aí 13 núcleos de população indígenas, né, em terras indígenas do nosso estado, 5 etnias, a Krenak, a Terena, a Caigangue, Tupi, Guarani. E se vocês observarem, a maior parte das populações indígenas do nosso estado estão na região leste do nosso estado, né? E alguns focos na região central. Vocês percebam que onde a fronteira agrícola ela é maior, que é o oeste paulista, vocês percebam que a quantidade de terras indígenas é praticamente mínima. Nós temos aí somente 3 focos, né, maiores de terras indígenas, que é o foco número 10, que é a região, a terra indígena Araribá, a 11, que é a Vanuíri, tá? Que nós vamos ter ali a representatividade, né, da região. Inclusive, lembram, né, da formação da EFAP, que trouxe ali, né, o Museu Índia Vanuíri, na cidade de Tupã, que é uma referência da cultura, e também nós vamos ter ali, né, a terra indígena. No mais, vocês vão perceber que a maior parte, né, das terras indígenas estão no litoral, né, do nosso estado. E aí a gente percebe a importância de nós termos aí o conhecimento do ERE para fortalecer realmente o respeito, né, o conhecimento e o respeito da cultura, da história e dos direitos desses povos indígenas no nosso estado também. Em relação ao censo do IBGE de 2010, nós vamos perceber que a população do nosso estado, ela contava com 37.915 indivíduos. E aqui nessa tabela, nós vamos ter a representação em porcentagem de onde que nós temos mais indivíduos, quais municípios, né, que contam com maior número de indivíduos, né, da etnia indígena. Então, o que nós vamos perceber? Que nas cidades, né, de Avaí, Braúna, Arco-Íris, nós podemos aí apontar uma representatividade bem grande de populações indígenas, Arco-Íris, né? E também, olha, na parte do litoral aqui do estado, Mongaguá, Itanhaém, Ubatuba, Barão de Antonina, Peruíbe. Então, são cidades que têm uma representatividade em termos de indivíduos bastante acentuada. Quando a gente fala, né, que nosso estado conta, né, com mais de 37 mil indivíduos, isso em 2010, de indígenas, aí a gente tem que pensar, se eu estou numa escola, né, por exemplo, a Diretoria de Ensino São Bernardo, ela conta com escolas de educação indígena, né, para atender, né, a demanda. E se a gente parar para pensar, como que essa escola ela tratou, né, a escola brasileira, a educação básica brasileira, tratou historicamente do indígena, né? Como que a gente pode pensar
nesse ensino do ERER dentro de uma escola que foi construída num modelo eurocêntrico evolucionista. Vou tomar uma aguinha, gente, o tempo tá seco, né? Então, a gente tem que pensar que o modelo de educação que foi implantado desde o período colonial foi pautado no modelo eurocêntrico, reforçando estereótipos, preconceitos. Desculpa. Mas, quando a gente fala de um país, né, que é tão multicultural, com tantos povos diversos, línguas diversas, como é o nosso país, que tem uma realidade cultural de comunidades indígenas que tem reivindicado maior representatividade nesse contexto, não tem como falar numa educação mais que seja eurocêntrica, pautada no evolucionismo. A gente tem que superar essa visão que está já ultrapassada. Então, a gente tem que pensar numa educação que valorize, né, esse contexto multicultural de formação do nosso país e que possa promover, né, a igualdade de direitos, a superação dos preconceitos através de um trabalho interdisciplinar. Então, a gente vai fazer uma mudança profunda na estrutura educacional, né, da escola brasileira, da sua missão, da sua forma, né, de estruturar a educação. É fácil? Não, é um grande desafio, principalmente quando a gente pensa, né, no material didático. Por quê? Por exemplo, na época que eu estudei, né, e até quando eu comecei a lecionar, sempre a gente via os livros de história, os livros de geografia, sempre trazendo uma visão do indígena no passado, ou do negro como sempre sendo escravo, como se fosse algo natural, né? E a gente tem que pensar como desconstruir essas ideias, né, que muitas vezes estão ali nas obras de arte, né, do período colonial, que a gente trabalha com as ilustrações, com a leitura de imagem, mas tem que ter esse olhar crítico também para os textos. Então, é trazer do passado para o presente, né, a população indígena com um papel que não seja secundário, mas de protagonismo, né? Ressignificando o seu papel na história e, ao mesmo tempo, fazendo uma conexão com a TPC passado, desconstruindo aquela ideia de naturalização de que o negro é escravo, né? Que o negro ele só existiu na história do Brasil enquanto escravo. Então a gente tem que pensar no protagonismo indígena, no protagonismo do negro, né? Na história do nosso país e como que a gente pode descolonizar, né? Essa percepção de educação, do ensino da história, trazendo realmente uma história conectada, que não é mais aquela coisa estanque de colocar o indígena e o negro no período colonial como sendo sempre secundários, e trazendo realmente para a contemporaneidade, discutindo valores, direitos, lutas sociais, e realmente ressignificando, né, esse protagonismo, superando essa visão evolucionista da história, onde colocava sempre o indígena e também o negro como sendo, né, parte de uma comunidade primitiva ou que sendo sempre inferiores na escala evolutiva biológica. Então a gente tem que superar esses paradigmas, como nós temos ali na obra, né, do Everardo Pereira Guimarães Rocha, um índio didático, nota para o estudo de representações. Então, desconstruir essas representações preconceituosas, eurocêntricas, e realmente trazer para o presente, falando dos movimentos sociais, das suas lutas, dos seus direitos e do seu protagonismo hoje. Por quê? Porque nós temos sempre o problema dos equívocos, seja no material didático, seja nas produções cinematográficas, na própria TV. Então, muitas vezes coloca sempre o indígena como coisa do passado, ou como se a cultura indígena estivesse desaparecendo, como se fosse algo perdido no tempo.
Então, o primeiro problema é justamente situar o índio, aqui eu coloquei entre aspas, porque a gente vai falar sobre a questão de que essa terminologia ela está superada, né? Então, nós vamos falar sempre desse problema de citar o índio como coisa do passado, como selvagem, atrasado, primitivo, aquele que vive ou em harmonia com a natureza ou é frágil perante a sociedade não indígena. Então, colocando ele numa posição inferior. Isso é um grande equívoco. Outro problema é que essas visões são muito generalizantes, então nega a diversidade dos povos. Vocês viram que nós temos aí mais de 270, né, línguas faladas pelos povos indígenas, e no documentário vocês vão ver bastante essa diferença de aspectos culturais. A sociedade indígena ela tem uma complexidade cultural muito elevada. E quando a gente fala realmente do livro didático, né? Olha só, sempre a gente vai ver nos livros, né, obras de arte que vêm aqui a ilustrar, né, o período da colonização. Então, a questão, né, do estranhamento, como se tivesse, por exemplo, uma fragilidade, né, uma aceitação daquele processo de colonização. A questão, né, da catequização. Então, muitas vezes a gente vê que realmente são interpretações daquele período na visão do branco, do colonizador, da elite, e que muitas vezes não vão refletir, né, a realidade. Porque quando a gente analisa todo o processo, a gente verifica, né, as diversas contribuições das matrizes indígenas e africanas que acabaram sendo apagadas, né, pelo discurso do homem branco, da elite, porque atendia aos interesses de uma cultura europeia, colonizadora, dominadora, e que acabou subjugando esses povos através dessa invisibilidade da sua história e da sua cultura dentro da educação, né, escolar. Então, a gente tem que realmente quebrar esse paradigma e desconstruir toda essa questão histórica com uma narrativa mais crítica, reflexiva, mostrando para o nosso aluno a diferença dos discursos e realmente, como eu disse, trazendo essas questões para a contemporaneidade. Por isso é importante sempre pensar em descolonizar a nossa prática, seja na elaboração das nossas aulas, na análise crítica do material didático, né? Sempre pensando em como que eu posso adaptar, né? E realmente ressignificar esse material para o meu aluno. Então, descolonizar os espaços, como é o caso da escola, é algo muito importante. A escola, os meios de comunicação, isso é algo que nós temos que sempre estar levando em consideração. Por quê? Porque a educação ela deve ser interdisciplinar e interétnica, porque só assim nós vamos assegurar que realmente a escola seja para todos, que a educação seja para todos, e não apenas privilegiando um grupo ou uma visão de mundo. E quando a gente fala, né, em desconstruir essa educação etnocentrista, eurocêntrica, uma das primeiras coisas que a gente tem que parar e pensar é na questão do termos índios, né? Então é muito genérico, é como se fosse algo que você massifica a população indígena. Se a gente pegar a citação do Cacá Oerá Jecupé, Terra dos Mil Povos, gente, é bem legal, né, esse texto. Ele fala assim, olha, o índio não chamava, nem chama a si mesmo de índio. O nome índio veio trazido pelos ventos dos mares do século XVI, mas o espírito índio habitava o Brasil antes mesmo de o tempo existir e se estendeu pelas Américas para mais tarde exprimir muitos nomes. Então vocês vão lembrar que o termo índio ele foi trazido, né, pelo colonizador
de maneira equivocada. A gente faz referência àquele episódio do Cristóvão Colombo, né, que procurava chegar às Índias, e teve todo aquele equívoco. Então você tem uma denominação genérica para a população autóctone, né, da América, do continente, como sendo, de maneira geral, todos índios. E aí a escola tem que se afastar dessas visões, né, generalizantes, simplificadoras. Por quê? Como toda cultura, a indígena, ela é viva, ela é dinâmica, ela se renova constantemente. O indígena absorve a cultura do não indígena e a reinventa, ressignifica seus saberes e se transforma, mas também influencia e modifica a sociedade não indígena em intensidades variáveis. Vocês vejam aqui, né, tem aqui uma imagem de um programa sobre educação e cidadania que trouxe a pauta: indígenas lutam pelo reconhecimento de seus direitos. Então vocês percebam que nós temos vários movimentos indígenas articulados que hoje agregam, inclusive, povos que no passado eram rivais, lutando coletivamente pelo reconhecimento de seus direitos, pelo seu direito de existir e de ser representado, né? Seja em questões legais, o direito à terra, o direito à saúde, educação e a sua religiosidade. É o direito de existir, né? E aí, quando a gente fala cultura, estereótipos, religião, crendices, rituais, usos, costumes, vocês percebam a diversidade, né, que nós temos da população indígena e que nós realmente temos que conhecer para desconstruir os estereótipos. Aqui, né, eu coloquei só algumas das etnias dos povos, né, que nós temos indígenas no nosso país. São muitos. Então, vocês percebam que é uma diversidade imensa. Então, se a gente conhecer cada vez mais, né, a história, a cultura dos povos indígenas, nós vamos ter subsídios para trazer para o nosso aluno uma discussão sobre uma escola que quebra essa barreira, né, da visão única da história, como disse a Chimamanda, né, no vídeo que nós assistimos anteriormente. E essa sociedade, muitas vezes, ela foi colocada, né, num estágio visto pelo homem branco, pelo colonizador, como uma sociedade selvagem, primitiva. Por quê? Por conta da questão da não escrita, de muitas vezes sociedades ágrafas. E aí a gente vai fazer um resgate, que muitas vezes esses povos eles não tinham realmente a necessidade de uma escrita, dada a importância da tradição oral, né, para essa sociedade. Porque a oralidade, ela era realmente, e é ainda, um instrumento de manutenção da memória, transmissão de conhecimentos, de valores, atitudes, acumulados aí em milhares de anos. E isso se faz, né, essa transmissão desses valores, de toda essa riqueza cultural, por meio das narrativas, passadas de geração para geração. Coisa que muitas vezes nós, na sociedade ocidentalizada, né, europeizada, o que a gente vê? Realmente uma desconexão entre as sociedades, né, onde você tem um distanciamento de gerações, né, que nas sociedades indígenas nós não vemos. Você tem essa valorização da ancestralidade, das narrativas, do diálogo entre gerações. E se a gente pegar aqui a citação, né, do livro Vozes Ancestrais, Descontos Indígenas, do Daniel Munduruku, da editora FTD, ele fala: as diferentes migrações indígenas também são responsáveis pela diversidade de línguas faladas em território brasileiro, considerando que esses povos já trouxeram consigo das terras de origem muitos idiomas diferentes. Essas línguas foram ainda se modificando ao longo do tempo, como acontece com todas as demais em todo o mundo. Poucos povos indígenas tiveram a necessidade de desenvolver algum tipo de escrita, sendo a dos maias, na América Central, a mais elaborada do continente, antes da vinda dos europeus.
Nenhum dos povos indígenas que habitavam o atual território brasileiro havia desenvolvido uma escrita. Muita gente pensa que um povo que não usa a escrita não tem como conservar conhecimentos importantes, nem registro dos fatos históricos e tampouco desenvolver uma literatura. Acontece que a transmissão oral é um recurso poderoso, pouco conhecido por quem vive em uma sociedade em que quase tudo depende de usos da escrita, como a nossa. Então, vocês percebam que o Munduruku, ele está trazendo aqui a ideia da diversidade linguística devido a essas migrações que ocorriam, a essas trocas culturais e a necessidade de assegurar a continuidade da história e da cultura indígena para as futuras gerações através dessas narrativas, né, passadas de pai para filho, dos anciãos para os mais jovens. Aqui tem uma charge, né, que ilustra bem isso. Comigo, milhares de ancestrais. Por quê? Os conhecimentos eram trazidos das gerações anteriores, passados, né, de geração a geração até chegar ao presente. E ser indígena hoje no Brasil, né? O que será que isso implica? Luta por visibilidade, direitos, representatividade. Ser indígena no Brasil hoje é um grande desafio. E o documentário Índios Somos Nós, ele vai trazer ali uma produção da TV Brasil, que foi realizada durante os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, lá em 2015, no Tocantins, onde os próprios indígenas, através da sua perspectiva pessoal, falam o que mudou na sua cultura, na tradição ao longo dos anos, e como a população pensa, né, os não indígenas, como eles se relacionam com os não indígenas. Esse documentário, gente, é muito interessante, ele tem aqui mais ou menos uns 30 e pouco minutos, né? Ele vai trazer ali vários depoimentos. Eu vou passar para vocês, vamos ver se dá tempo de assistir ele inteiro, né, por conta do nosso horário. Mas é um documentário muito interessante, que vale a pena passar para os nossos alunos, até mesmo para fazer a desconstrução desses paradigmas. Vamos ver se eu consigo abrir aqui para nós. Só um minutinho. Só um minutinho, vamos ver aqui se dá certo. Ainda hoje tem pessoas no Brasil que acham que índio não existe mais, que não existe mais índio no Brasil. É como se fosse uma lenda. Os livros didáticos das escolas falam dos índios de 500 anos atrás. O outro pensa que só existe uma cultura só indígena, mas na verdade existe várias culturas indígenas diferentes, a língua, a dança.
E existe no Brasil mais de 223 povos. Eu sou do povo Guajajara. Triquibaco, Cuicuru, Uai-uai, Baconã, Cariri-Escuru, Mamãe, Canela, Guarani Kaiowá, Carajá, Trinhim, O xerente, Guaçupocau. Serena Pataxó. O que me faz ser indígena é o fato de eu reconhecer de onde eu vim, de eu defender quem eu sou. Eu posso ser uma repórter, um jogador de futebol, né? Eu posso ser tudo o que eu quiser sem deixar de ser índio. que isso é muito bom, que os nossos filhos estudem, lembrando para retornar para suas comunidades. Eu mesmo, por exemplo, já saí para fora estudar. Terminei a minha faculdade, voltei de novo e eu continuo trabalhando, ajudando as crianças. É na escola que as nossas crianças começam a aprender a história do mato, aprender os nomes dos animais, aprender as principais raízes e folhas, os caules que dão resistência para o nosso corpo. Quer dizer, medicamentos da floresta. Essa terra aqui, ó, para nós, é muito importante, né? Dela sai a vida, dela sai o alimento, dela nós pedimos para o Tupã-Guaçu, nosso Deus, mandar chuva para que as sementes nasçam, cresçam e venham alimentar a nossa comunidade. Todo ano nós fazemos a roça, né? Tem uma roça comunitária e tem uma roça que é individual. O guerreiro que quer cultivar alguma coisa por o seu próprio consumo, para sua família, ele planta. Ele faz a roça, planta mandioca, planta batata doce, inhame, planta melancia, ou planta abóbora. Tudo isso ele planta. gente que planta mandioca, né? Aí faz aquele farinha, né? Torrado, feita pela avó da gente, da mãe da gente. Cauim, ela é uma bebida, né, tradicional, que é feito com a mandioca, né? Mandioca própria para poder fazer, que ela é cozida, né? Aí depois é pilada num pilão, principalmente os mais velhos têm esse domínio, né? Eles falam que tem que ter uma ciência para poder ele ficar bom, né? Ficar preparado, né? E aí passando 2, 3 dias ele começa a fermentar, né? Como se fosse bebida alcoólica mesmo, né? Nós fazemos o beiju, o riri, a tapioca, o curumba. Comemos muito a mandioca. Nós plantamos a mandioca, o milho e a batata doce e a banana verde. Lá dia a dia, em primeiro lugar, tem que trabalhar, né, na roça, importante, né? Pescar também. Pescar para alimentar, cuidar das famílias. Esse aqui é nosso trabalho. E fora isso também fazer o artesanato, fazer bandeira de banquinho, todos que a gente tem. Colar que eu tenho aqui, concha. Esse aí é o mais valioso para nós, esse aqui, né? Tudo que a gente faz. Essas penas aqui são de garça, essa amarela aqui que você está vendo é da arara amarela. Né? Esses colares de sementes são geralmente as mulheres que lixam a lixeira e terço tupum também. E essas bagas também são as mulheres que fazem. Né? E esses materiais são as mulheres que fazem. Geralmente são as mulheres que fazem. Né? E os cocares também são nós, os homens, que fizemos. Até a tiara aqui também, que de cima aqui que você está vendo aqui, esse aqui são nós que fizemos, os homens que fazem. É assim, as mulheres trabalham mais com artesanato, os homens mais para caça. Mas atualmente está acontecendo de todos fazerem a mesma coisa. Tanto trabalha quanto caça, quanto faz o artesanato. Tanto homem quanto mulher trabalham com artesanato. Não tem mais tanta caça, né? Porque existe também a reserva, tem muitos lugares que foram queimados, né? A roça também não dá mais tanto retorno. A pesca
O rio também não tá lá, essas coisas também. Então, eles acabam ficando dependentes do comércio de fora. Ficou mais difícil para nós, até por o dia de hoje, porque muitos brancos-pulseiros fazem invasores nas nossas áreas e até agora as caças estão meio difíceis de a gente sobreviver. Agora não tem nenhum beiju na aldeia, vamos falar a verdade, porque a gente come mais bolacha do que o beiju, né? Então, eu não vou mentir para vocês, porque a nossa convivência já está mudando, o nosso hábito está mudando. Capim dourado para nós surgiu aqui no Cerrado como ouro, né? Além desse capim dourado, nós utilizamos a fibra do buriti. E com a fibra do buriti nós traçamos também bolsas, cestarias, né? Que também é típico e tradicionalmente do povo aquém xerente, né? Revitalizar muitos dos nossos adornos, de nossas peças, que precisam também gerar renda, precisam gerar potencialidades produtivas para sobreviver essa população dentro de um equilíbrio que respeite a nossa mãe natureza. Existe mais de 200 línguas diferentes aqui no Brasil. 80 Uiçapá, Tabata, Cuicuru. Xerere, Maximino, Guarani Kaiowá. Hermano Biarekel, Mahia Pruda, Severo Ronco, Canela. Canamomone de Joanahu, o Anorim, o Atuaquém, Seriuene, Cizerran, Ariporã, Checunhã, Iracanã, Açupocal. Xeré, Zarrã, Enuma, Iwaterrara, não? Inidibene, Bepcaruinti. Cortu, a Raoni Pataxó. Eu falo a língua Macro-G, que é uma língua que o tronco linguístico é diferente, né, de português e outros. Eu falo a minha língua, né, Caterina, e meus filhos também já estão falando, né, para não perder, né, perder a nossa idioma, a nossa língua. Todos os guajajaras falam o tupi-guarani, que é a nossa língua mãe, nossa língua nativa, e eu acredito que são um povo forte, né, por manter a tradição. Uma outra coisa muito forte para nós é essa biculturalidade, que a gente consegue viver na nossa cultura indígena, né, materna, aquém, e também conseguimos conviver, falarmos a segunda língua, o português, e dialogarmos praticamente de igual para igual, né? Então, assim, é bastante interessante isso, é uma habilidade. O povo Pataxó hoje tem a sua cultura ainda bastante forte, né? Uma das nossas maiores lutas é o processo de colocar em prática a língua materna, né? Que é o Pachorrã, né? A língua do povo Pataxó. É difícil, né? Porque hoje a gente vive num mundo de muitas culturas, né? Principalmente cultura que são culturas predatórias, né? Que entra no mundo capitalismo, né? No mundo tecnológico. Aí vai cada vez mais mudando as coisas, a convivência do povo em dia a dia. Da mesma forma que eu posso ter acesso a computador, celular, televisão, tudo, e eu posso usar isso a favor da minha cultura. Na cultura do homem branco tem muitas coisas que são importantes para a nossa cultura indígena. Por exemplo, a educação é bastante importante para a gente. Agora, nós indígenas, nós precisamos entender que nós não podemos esquecer as nossas origens, a nossa cultura, ouvirmos os velhos, né, os anciãos, as anciãs, as parteiras, e esquecermos disso recebendo toda uma doutrina através da doutrinação dessas culturas do homem branco, né? Nós não podemos esquecer a nossa. A nossa é materna, a outra é secundária. Né? Então, pessoal,
A gente tem que realmente pensar, né, nesse documentário, não dá para a gente passar ele inteiro, porque o nosso tempo não permite, mas fica aqui, né, como sugestão para que vocês realmente possam assistir, expandir, né, esse conhecimento com os nossos alunos, percebendo, né, na fala deles a questão da necessidade, né, de buscar, né, a bicultura, né, realmente ter esse trânsito, né, fluido entre a cultura indígena e a cultura não indígena, até como uma estratégia de sobrevivência, a questão do comércio, a luta para defender os seus direitos e a terra, né? E vocês percebam que o uso dos meios tecnológicos, eles vêm a somar como uma estratégia também para essa defesa de direitos. Agora a gente vai continuar o compartilhamento aqui do nosso PPT para a gente dar sequência à pauta. Então, nós estávamos, né, aqui na parte do documentário, né, Índio Somos Nós. É bem importante realmente ter essa visão, né, de como que o indígena se percebe, como que nós percebemos também essa diversidade cultural e realmente, né, esse trânsito que eles fazem entre a cultura do indígena e do não indígena. E aí, só resgatando aqui, só pôr para cá, nosso alerta de tempo, né? São tantas coisas para a gente trabalhar e o tempo é tão curto, né? Então, fazendo um resgate aqui dessa luta por visibilidade, por representatividade, como a gente viu, né, nesse pequeno trecho do documentário. A gente vai lembrar da questão da comissão constituinte, né, do cacique Juruna, da questão do direito ao voto, né, a luta, né, e a participação dos indígenas na redemocratização do país também, na luta pela demarcação das suas terras e também lembrar, né, que muitos indígenas, muitos jovens indígenas, pela política de cotas, tiveram acesso, né, à educação superior, estão recebendo, né, novos conhecimentos e trazendo para suas tribos, para suas aldeias, para o seu povo, né, esse conhecimento que pode melhorar ali a sua vida, né, em comunidade, em relação à medicina, à enfermagem, né? Olha só, bioantropologia, jornalismo, todos saberes que podem ser ali somados com os saberes tradicionais e podem ser implementados na busca por uma melhor qualidade de vida, por direitos. Aqui nós temos, né, uma imagem que mostra justamente, né, a Associação dos Povos Indígenas Estudantes da Universidade Federal do Pará e a importância, né, do acesso à universidade, né, através do sistema de cotas, né, para a gente realmente dar a oportunidade, que é um direito de todos, né, ao ensino. Continuando aqui, nós temos outra imagem que mostra, né, os movimentos indígenas lutando, né, pela demarcação das suas terras, né, pela realmente o respeito à Constituição, aos artigos 231, 232, falando um pouquinho, né, sobre esse papel hoje, o ser indígena na sociedade brasileira, então envolve, né, a luta pelo cumprimento das leis, a demarcação de terras, a importância da terra para a continuidade, né, das populações indígenas, e também a gente vê muitos retrocessos, a luta contra os retrocessos, e é o que mais a gente tem visto hoje, né, nos jornais, a questão
do não respeito à demarcação das terras e aos direitos indígenas. Então, é uma luta muito importante. E quando a gente fala, né, da visibilidade, nós temos que pensar, né, no Instituto Terras Indígenas no Brasil. Ele traz ali, quem puder conhecer a página, eu vou deixar a citação depois, várias notícias falando sobre a questão da ameaça que as terras indígenas têm sofrido, né, nesses últimos 2 anos, que se intensificaram, e toda a luta da população indígena para que o seu direito à terra e a preservação dessa terra seja mantido. E as notícias são terríveis, né? Invasão de terras indígenas no Xingu paraense, né? Que impulsiona as queimadas. A gente tem a questão do Pantanal, né? Como que isso está afetando as sociedades indígenas, porque isso está diretamente hoje conectado à questão da exposição dessa população indígena à pandemia do Covid-19. A situação das terras indígenas atuais no Brasil, nós temos 724 territórios, né, que estão em fase de demarcação, 120 em processo de identificação, 43 identificadas, 74 declaradas e homologadas, né, e reservadas para processos de terras indígenas, 487. Porém, a gente percebe que esses territórios, eles não são respeitados, seja pela questão das invasões por madeireiros, mineradores, pelo agronegócio, e aí a gente percebe que essas terras indígenas correm sério risco junto com as suas populações. E uma das maiores ameaças é a questão da mineração, os processos minerários no Brasil. Então, a gente vai perceber a quantidade, pelo gráfico, né, de minerais que estão ali em terras indígenas e como que esses 28,7 milhões de hectares, né, são requeridos em processos minerários no Brasil. Então, 25% da área total de terras indígenas no Brasil estão sob contestação, né, porque querem explorar essas terras indígenas para a mineração. E isso coloca em risco, né, a população, a fauna, a terra, né, os recursos d'água, tudo em prol dos interesses capitalistas. E para estar ali fazendo uma contestação em relação aos problemas sociais, a questão da luta, né, por direitos, pela visibilidade, principalmente das gerações mais jovens, né, indígenas, tem um grupo que eu descobri, né, na internet, que eu achei muito bacana, que é o grupo Bro MCs, né, que é justamente um grupo de jovens rappers indígenas que cantam, né, o rap, ali as suas demandas sociais, né. E num primeiro momento a gente vê que não foi muito bem aceito pela comunidade, mas porém quando eles começaram a entender as letras, né, e o conteúdo social e de luta, né, por direitos que as letras desse grupo traziam, mudou a relação, porque como a gente já falou agora há pouco, a cultura ela é viva e ela está em constante transformação. E vocês percebam a questão desse trânsito entre cultura indígena e não indígena que nós vamos perceber aqui nesse clipe que eu quero passar para vocês. Inclusive tem a página aqui do Facebook, do grupo, é muito interessante, se vocês puderem acessar, é bem bacana. Vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês. Vocês sabem como é que é, né? A gente sofre com os recursos tecnológicos também. Era só um pouquinho, gente. Estamos todos ainda nessa fase, né, de aprendizagem tecnológica. Lá, por aí.
soy muy lindo. Rainha moite do Quaimba ewe ko happy on wahe amoite tenonde apuka pendere rende awere kotewe chini wamba oi chendiwe ani ha ete guanda ko sende chagua pura rei o pachagua aju a rechuca awa umbeuha awa ko angagua happy o chuca o pe ha ete gua ko amombeuha aporereta Ore jawe guando alegre pucanha de jara orixá o pe atuixá o peru piaha momburima aguatá jarra que de awa ara o raçado alegre a o peixe jawi a de coporã nyandere coporã com anga jarra nyanerreta uiapá ara o raça o peixe cheia uma uiapá para o raça, o peixe cheia, uma oi apa, uma oi apa. Ara ipoti, reta rente petém, buraqueira ou ewe, ou a oniondiwe, mesmo um peixe auere, me quente quasewe, riquai quasewe, só que o perder, jornal POGE, o paixa ole. TVPOGE, o paixa onye oi koa kwe naui, e quai ko onyo mi so que reta oi, inye rata oi, do ale renye mbarei, o peixa iwa indere, recha indere quai, o mi rente ndoi quai, bom dia, boa tarde, ndoje eiko apel ape, so que aguata, a rapa, rechuca, chembora, repa, joa, rei, daja oi hanenda, indere quache, ai quawa, será para mumbe, estarenye e combarei, andrenye enei. Para o raça, o peixe cheia, uma uiapa. Para o raça, o peixe cheia, uma uiapa, uma uiapa. Então, pessoal, uma coisa que a gente pode realmente parar aí um pouquinho para pensar é que a cultura, né, ela é viva, ela assimila, ela se transforma, ela compartilha, né? E no caso, esses jovens estão usando o ritmo do rap, cantando, né, no seu idioma nativo, na sua língua nativa, as suas demandas, né, as suas percepções de mundo. Tem vários clipes com outras letras falando dos problemas em relação à terra, à sua comunidade. Se vocês puderem estar vendo, é bem bacana, até mesmo quando a gente fizer esse trabalho com o nosso aluno, para trazer, né, esse indígena para a contemporaneidade, né? Porque é uma forma de você sensibilizar o aluno e de trazer, né, mais para perto dele através da música, né, do rap, dos ritmos que são conhecidos pelos nossos alunos, né, não indígenas. Agora nós vamos dar sequência ao PPT. Então, esse grupo, né, é bem bacana. Se vocês puderem depois estar, né, pesquisando, tem bastante coisa bacana que eles cantam, né, tanto no idioma nativo deles, quanto também no português, né. Então, são 4 jovens que trazem aí, através, né, da língua guarani, essa mistura, né, com o rap norte-americano. Agora a gente vai falar um pouquinho das habilidades do currículo, né? Vamos passar aqui rapidamente, fazendo um resgate de como que nós podemos trabalhar, né, a cultura e a história indígena dentro dessas habilidades. Aqui eu separei, gente, no caso do currículo paulista dos anos finais, em história, nós podemos trabalhar, né, várias habilidades, né,
falando da contextualização da história e da cultura indígena, por exemplo, na habilidade EF06HI01, né, C, nós podemos falar da organização do tempo, na questão da contrarreforma no 7º ano, falar sobre o processo de catequização, a questão da religião, da imposição e dominação. No 8º ano, na HI03, falar sobre a questão da exploração de matérias-primas em terras indígenas, conectando com a Revolução Industrial. No 9º ano, a HI05, falar dos processos de urbanização, modernização e como que isso impactou a exploração, né, do espaço urbano, das terras indígenas em áreas urbanas. E falar também de aldeias urbanas, por que não? Em geografia, nós podemos falar no 6º ano, na GE25, do sensoriamento remoto das áreas indígenas, no 7º ano, na GE03A, dos povos e comunidades tradicionais brasileiras, no 8º ano, falar na GE05 sobre a geopolítica, então falar dos conceitos de nação, dos conflitos geopolíticos contemporâneos na América hoje. Será que algum conflito geopolítico está envolvendo populações indígenas ou terras indígenas, né? No currículo vigente do ensino médio, nós temos em filosofia, né, no caso, uma habilidade da filosofia política, trabalhar o conceito de Estado, né, e a defesa dos direitos dos povos indígenas em relação a uma das funções do Estado. Então, a gente pode remeter à questão da Constituição, do artigo 231, 232. Na 2ª série do ensino médio, falar da construção da argumentação crítica sobre as práticas sociais, né, de discriminação e preconceitos, que está bem direcionado para o ERE. Na 3ª série, falar, né, das diferenças, das diferentes concepções de liberdade, então ver a questão do que é ser livre na sociedade indígena e na não indígena. Em sociologia, na 1ª série, reconhecer a unidade entre todos os seres humanos, né, superando, né, a questão do evolucionismo social, falando, né, sobre a questão do homem ser um ser cultural, que a cultura, ao mesmo tempo, né, que a gente pensa nessa diversidade, ela é algo que traz unidade à sociedade humana. Na 2ª série do ensino médio, falar das transformações do mundo do trabalho. Vocês perceberam no primeiro documentário a questão da transformação, né, do coletivo, de falar sobre a caça, né, falar sobre a agricultura e a necessidade de transpor, né, de atividade econômica para o comércio devido à questão do esgotamento dos recursos naturais, das queimadas, das invasões das terras indígenas, e como que a gente pode pensar nessa mediação entre o homem e a natureza dentro do contexto da sociedade indígena. Na 3ª série, a gente pode pensar na reflexão crítica, né, sobre a atuação, tem um errinho aí de digitação, sobre a atuação do cidadão no controle da representação política. Então, a relação entre os eleitores e os seus representantes eleitos, a questão dos 3 poderes. Então, trazer a importância sobre o voto da população indígena e a sua representatividade nas esferas de poder. Então, a gente pode fazer essa discussão também. Aqui, só passando brevemente, na TPC passada, nós já falamos do entrelaçamento de algumas habilidades com o ERE. Então, esse material vai ficar disponível para vocês, para consultar qualquer dúvida. E aí eu trago, né, para a gente estar aqui finalizando a nossa pauta, uma sugestão de como que a gente pode estar aqui introduzindo, né, a temática indígena na nossa escola, como que a gente pode trabalhar isso, né, de maneira fluida, interdisciplinar, conectada ao currículo como uma ação constante, mas ao mesmo tempo, assim como o Dia da Consciência Negra, lá em novembro, a gente pode também dar um enfoque maior para as ações desenvolvidas durante o ano escolar, criando ali o agosto indígena, né? Então, é uma ação curricular, né, pautada em desmistificar o conceito de índio, que a gente já falou no ambiente escolar, trazendo para
a contemporaneidade, as discussões sobre os povos, a história e a cultura indígena para o ambiente escolar, né? Como uma ação, né, para todas as escolas de educação básica, tanto públicas quanto privadas. E como que a gente pode fazer isso, né, em sintonia com a Lei 11.645? Propor, né, uma nova metodologia, a gente pode utilizar livros, CDs, DVDs, o calendário indígena, né, dos diferentes povos, documentários, né, clipes, como eu trouxe aqui na nossa TPC de hoje, para a gente fazer, né, essa discussão nas nossas aulas. Então, pode ser aí feito um trabalho em parceria com os coordenadores, fazendo essa formação nas ATPCs, né, de tema diverso que vocês têm nas unidades escolares, e tá aí trazendo, né, essa temática para o trabalho curricular constante, né, dando aí oportunidade para um maior debate, palestras, né, o uso do recurso do cinema, por que não, né, a elaboração de seminários que podem, inclusive, contar com a presença, né, de convidados indígenas para dar depoimentos, trazer ali realmente uma visão verdadeira, né, uma visão ali realmente de como é ser indígena hoje no Brasil para os nossos alunos. As nossas referências, então, aqui tem bastante material que dá para estar fazendo aí um aprofundamento. As nossas ATPCs, elas acabam sendo curtinhas, né? Nós temos aí 1h30 para desenvolver a temática, que são temáticas ricas, que dariam, inclusive, cursos, né? De tanta coisa que a gente teria para estar falando. Aqui, olha, gente, tem o link, né, do documentário que a gente viu no início da TPC. Aqui o Instituto Terras Indígenas, tem bastante material bacana, tem muita coisa legal que dá para a gente estar fazendo, né, um aprofundamento. O link da nossa lista de presença, por favor, responder até o dia 16. E também eu quero deixar aqui, né, o meu feliz Dia dos Professores, para todos nós que enfrentamos aí as nossas lutas diárias, né, que estamos sempre buscando a nossa autoformação, né, a formação contínua, que não desistimos dos nossos alunos, que estamos aí lutando para nos adaptarmos a essa nova realidade, né, do ensino híbrido, do ensino remoto, que estamos aí realmente nos reinventando. Então, esse feliz Dia dos Professores é com um agradecimento muito especial meu a todos vocês da nossa área, que têm acompanhado, que têm participado das nossas ATPCs, que têm enriquecido muito a nossa formação coletiva com os comentários que vocês fazem no chat do YouTube, com a participação de vocês no nosso grupo do Facebook. E eu quero deixar realmente um agradecimento, um feliz Dia dos Professores a todos e todas que não desistem, que estamos aqui lutando por uma educação de qualidade para os nossos alunos, com esse compromisso cidadão. Meu muito obrigada a todos. Vamos só finalizar falando um pouquinho com vocês. Então, realmente, eu espero que essa pauta de hoje tenha sido realmente produtiva. Como eu disse, nosso tempo é curto, não dá para passar os documentários inteiros, né? Então, mas eu peço que se vocês tiverem tempo, tiverem oportunidade, assistam. Tem muito material bacana ali nas referências. Se vocês tiverem, então podem deixar aqui no chat. E eu quero realmente agradecer pela participação de todos. Nossas próximas ATPCs estão sendo aí elaboradas, podem deixar sugestões de pauta também. E, muito obrigada. Fiquem com Deus, uma boa semana, um ótimo Dia dos Professores para todos e a gente segue firme na nossa luta como educadores. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal.